Continuando, tudo bem? Hoje a nossa aula é só sobre uma revisão, tá? Para avaliação, que é a semana que vem, na terça-feira, e depois para o simulado, que é na outra semana. Não vai cair Primeira Guerra Mundial nessa prova, vai cair só a Primeira República, né? Que a gente já viu, tudo bem? Vamos começar então. Então, pessoal, a gente começou a história falando da Guerra do Paraguai, que foi que o Brasil participou contra, né, o Paraguai. O Brasil saiu vencedor dessa guerra, mas essa guerra trouxe várias consequências, e a principal dela foi a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. O que a gente tem aqui, que vocês têm que entender, é o seguinte: a Guerra do Paraguai, o que acontece? Os militares, quando vencem a guerra, eles estão vitoriosos, estão com prestígio. E a monarquia não trata o exército com tanta... como eles merecem, né? Então, eles queriam um prestígio, um reconhecimento do governo. Essa guerra também causou um endividamento muito grande para o Brasil. E os cafeicultores, que eram os ricos, eles não estavam contentes com isso, porque no fim quem pagava as contas do rei eram os cafeicultores. Então, os cafeicultores e o exército se uniram e tiraram Dom Pedro II do poder. Essa foto que tem aí é uma foto muito conhecida da época, porque o Dom Pedro II ele já estava ultrapassado. Então, ele não queria mais saber do governo mesmo. E aí a gente tem, nos primeiros anos, a República da Espada, que são dois militares governando. Então, iniciando o novo governo, né, eles vão elaborar uma nova Constituição. A primeira Constituição de 1891. Essa Constituição, ela vai tirar o poder moderador, e aí a gente vai ter o poder executivo, legislativo e judiciário. Ela vai separar a Igreja Católica do Estado, ou seja, ela vai dar liberdade de culto, né, para as pessoas. Ela vai começar a ter aí o ensino primário, e o mais importante, pessoal, é que vai ter o voto, né? Os brasileiros vão conseguir votar. Só que são brasileiros alfabetizados, maiores de 21 anos. E isso, gente, era muito difícil nessa época. A gente está saindo de uma escravidão de mais de 400 anos. A maioria das pessoas que viviam no Brasil, elas eram analfabetas. Então, a gente vai ter aí uma característica muito grande da República Velha, que é o voto de cabresto. Por quê? Porque como o voto ele era um voto aberto, e os coronéis, né, que mandavam na região, eles tinham lá os seus eleitores. Então, na época da eleição, todas as pessoas tinham que votar naquele candidato que o coronel escolhia. Aí, o que ele fazia? Ele trocava favores com o governo estadual, que trocava favores com o governo federal. E eles criaram, então, uma política que a gente chama política dos governadores. Então, a gente tem o coronel na ponta, fazendo o voto lá, né? Depois, dentro dos governadores, que é o benefício com verbas, com terras, né? Com várias coisas, isenção de impostos, né? E aí, a gente vai ter no governo federal, que são os presidentes, uma alternância de poder entre dois partidos que só tinha na época, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Gente, essa troca de favores, ela ficou conhecida como política do café com leite. Por quê? Uma hora vai ser um candidato, né, eleito do Partido de São Paulo, e na outra eleição vai ser eleito um candidato do Partido de Minas Gerais. Esses dois estados vão ficar, então, alternando no poder, até fazendo essa troca de favores, né,
até 1930. A coisa que nós vimos nessas aulas, né, que a gente já fez, foi a questão da economia. E eu deixei para falar da economia de uma vez só, porque a gente tem lá no começo, quando os militares assumiram, quando era a República, né, da Espada, eles escolheram um ministro chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele vai emitir moedas, né? E aí ele vai emprestar esse dinheiro para as pessoas para poder fazer uma indústria, né? Um comércio. Só que essas pessoas, elas não fazem isso. Elas usam o dinheiro para apostar em cavalos, por isso que a palavra é encilhamento. Elas criam empresas fantasmas só para pegar um empréstimo. Ou seja, isso piora toda a situação do Brasil. Isso vai gerar uma maior crise econômica, né? Essa especulação financeira, inflação, e quer dizer, vai ser uma tragédia isso daí. Depois, com os próximos presidentes, isso daí vai um pouquinho, né, aos poucos, melhorando, mas o investimento nunca foi na indústria, sempre foi na agricultura. E o café, então, ele era o produto mais exportado que o Brasil tinha. Só que aí, o café ele começou a ter concorrência de outros lugares. E o preço do café caiu. E quando a gente tem também muita produção, o preço, muito produto, o preço diminui, né? E para não ficar no prejuízo, os cafeicultores, eu coloquei para vocês os barões, né, do café, eles vão até uma cidade chamada Taubaté, eles vão fazer uma reunião, convênio, né, convênio de Taubaté, e aí eles vão falar o seguinte: olha, eu não vou ficar com prejuízo. Quem tem que comprar o café é o governo. Então, que se vire, o governo que se vire e que compre esse café da gente. Aí o governo realmente fez isso. Ele pegou dinheiro emprestado da Inglaterra, comprou o café dos cafeicultores brasileiros e estocou, pôs o café lá no estoque. O que o governo pensou? A hora que o café melhorar de preço, ele devolve esse café para o comércio. Só que isso não vai acontecer, como a gente vai ver, porque a gente está falando desse período, do início da República até 1930. E quando a gente tem em 1929, lá nos Estados Unidos, um problema que chama a queda da Bolsa de Valores, o Brasil também entra nessa crise, que é 1930, que vai ter outro presidente e vai acabar essa política do café com leite. E muito importante são as revoltas que aconteceram nesse período. A gente tem aqui Canudos, Contestado, o cangaço, a chibata e a vacina, revolta da vacina. Eu já expliquei todas elas para vocês e só vou dar uma recapitulada aqui. Canudos, aliás, todas elas estavam lutando contra a exploração, né? Canudos e Contestado, tem uma figura de messiânico, porque essas pessoas aqui, todas as pessoas achavam que eles eram messias, que eles iam salvar a vida deles. No cangaço, tem essa história, né, do Lampião, que roubava, né, dos coronéis, não aceitava favores e tal. E então muita gente tinha o Lampião até como herói. Na chibata, era porque o exército, como eu falei no começo aqui, o exército ganhou prestígio, mas os marinheiros, né, a marinha, não. E dentro da marinha tinha uma coisa que era chibatadas. E aí eles não estavam mais na época da escravidão para levar esse tipo de agressão. Então eles fizeram uma revolta. Agora, da vacina, eu expliquei para vocês, até a gente falou um pouco sobre isso, né, que hoje a gente precisa tanto de uma vacina. E naquela época, o governo quis dar a vacina, só que as pessoas achavam que se tomasse a vacina eles iriam morrer, porque eles achavam assim, como que o governo vai dar alguma coisa, né? Como que o governo vai
dar uma vacina e se a gente morrer. Então, foi feita uma revolta, porque eles não queriam tomar essa vacina, tá? Acho que é só isso das revoltas que vocês têm que entender. Canudos, Contestado, Cangaço, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Então, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria que vocês estudassem aí. Vocês devem ter, eu pedi para vocês copiarem essas atividades no caderno, né? Mais qualquer coisa, vocês sabem que a escola está oferecendo esse resumo, né, impresso lá. Então, se vocês quiserem ir lá buscar antes, né, das avaliações, tá? Eu acho importante vocês tentarem fazer um resumo com as palavras principais, igual eu fiz aqui. Canudos, contestados, sabe? Coisas assim, um mapa mental, né? E eu queria pedir para vocês, então, fazer essa avaliação e esse simulado com muita calma, tá? Porque às vezes você lê e já deduz que é correta, mas dá uma lida novamente, né? As coisas estão sempre entre linhas, então prestem bem atenção nisso, tudo bem? Eu espero que vocês tenham uma boa prova, quero ver um monte de nota boa aqui, e aí essa semana que vem, então, na terça-feira é a nossa prova, e na outra semana é o simulado. E depois eu já vou falar as médias para vocês, e a gente já vai ver quem vai precisar de recuperação. Mas eu acredito que tá muito fácil, eu coloquei bastante imagem, né? Então procurem fazer com calma. Então, até a próxima aula e boas provas aí, né? E um beijo para vocês, da professora. Até mais.